Olá, como vai? Neste tutorial nós iremos aqui providenciar um exercício prático para criarmos o efeito de texto que vocês viram aí na entrada do mesmo. Vamos ver como é que a gente pode fazer o uso de partículas para criar um efeito interessante. Já vimos esse tutorial com objetos, vamos ver agora como se faz em texto. Então precisamos criar inicialmente um texto. Vamos selecionar o cubo, tecla X ou Delete, e aqui com o cursor no centro nós vamos digitar o Shift A e vamos adicionar um objeto texto. Vou aproximar aqui com a rodinha do meio do mouse e vamos dar uma rotação nesse texto, tendo como base essa seta vermelha, que é a coordenada X. Vamos dar RX90, ou seja, 90 graus em X. Enter. Temos aqui a base do texto. Veja que esse objeto adicionado, ele traz um ícone aqui na barra de propriedades com o aspecto de uma letra F. Se clicarmos com o botão esquerdo, vocês vão ver todas as propriedades relativas a esse texto adicionado. Precisamos então agora dar corpo a esse texto para fazer com que ele seja um objeto tridimensional. Então vamos empurrar essa barra de rolagem até a guia chamada Geometria, e aqui nós temos a opção Extrude, que é o alongamento. Vamos encostar o cursor na caixa, pressionar o botão esquerdo e arrastar o mouse para a direita. Veja que a gente consegue dar corpo tridimensional ao texto. Para melhorar mais ainda a aparência do texto, nós vamos segurar a barra de rolagem aqui da barra de propriedades e vamos até a guia chamada Parágrafo. Na guia Parágrafo nós vamos clicar em Center, a gente centraliza o texto pelo ponto 0 da área espacial e nós vamos aqui utilizar essa opção chamada Spacing, que é o espaçamento entre as letras. Vamos aqui aumentar clicando nessa setinha da direita. Eu pressiono aqui o botão do meio e arrastar o mouse para dar um giro orbital, vocês vão ver que o texto está com as letras afastadas. Esse objeto ainda ele é um objeto texto, ele não é um objeto de malha, vocês podem ver pelo ícone que aparece. E nós vamos agora só alterar o título do texto. Isso a gente precisa entrar aqui no modo Edit Mode. Quando nós entramos no Edit Mode, vocês vão ver que surge um cursor que pode ser utilizado para nós refazermos aí o texto. Vamos usar aquela borrachinha do teclado, que é o Backspace, para apagar o texto. E vamos digitar em maiúsculo. Eu vou aqui no caso areia. Vocês podem utilizar aí o texto que vocês quiserem. Pronto. Para voltarmos ao modo objeto, nós vamos vir aqui embaixo ou podemos usar a tecla Tab. Veja que agora meu texto passa a ser areia. E com esse texto feito, ele ainda não é um objeto de malha. Nós precisamos transformá-lo em um objeto de malha. E para isso nós podemos usar o atalho das teclas Alt mais C. A gente abre o menu chamado Convert To e a gente vai converter esse objeto texto para um objeto do tipo Mesh. Quando nós clicarmos aqui, vejam que o ícone F ele se modifica e passa a ser o ícone que representa os objetos de malha, que são esses três pontinhos formando um triângulo. Com o texto feito, nós vamos voltar para o modo Edit Mode, vamos selecionar todo o texto, clica na tecla A e vamos remover as vértices dobradas que surgiram com a transformação do texto para um objeto de malha. Isso pode ser feito a gente arrastando aqui a barra da esquerda até a opção Remove Doubles, que está aqui na guia chamada Tools. Clicando nela, notem aqui em cima que a gente consegue remover quantidade de vértices dobradas, nesse caso 264. Para fazer com que as normais do objeto estejam todas apontadas para suas faces, vamos usar um atalho aqui chamado Ctrl N. Aparentemente, nós não vemos nada, mas na hora da renderização isso é bem interessante, ok? Então vamos voltar para o modo Object. Com o texto feito, nós vamos trazer esse texto aqui para cima e vamos mandar esse texto para a segunda camada aqui da nossa área. Veja que nós estamos utilizando a primeira camada aqui embaixo. Vamos mandá-lo para essa segunda camada aqui.
Para isso a gente pode usar o atalho M2. Veja que agora eu tenho dois pontinhos aqui na seleção de camadas. Na camada 2 está o texto, na camada 1 nós não temos mais o texto. Bem, o texto ele faz parte do nosso projeto. Veja que ele está aqui, ó, na Outliner, nessa janela superior direita que fica aqui, onde nós temos relacionado todos os objetos que compõem o nosso projeto. Porém, numa camada diferente. Vamos então agora selecionar os objetos que farão o recurso aí do efeito que precisamos. Vamos com o cursor aqui na área, no centro, vamos digitar o Shift A e vamos adicionar uma mesh do tipo Plane. Com esse plano feito, vamos usar o S de escala para aumentá-lo. E vamos adicionar um segundo objeto, vamos botar aqui com Shift A, uma Icosphere, que é a esfera icosaédrica. Vamos diminuí-la em suas subdivisões, aproveitando as propriedades dela. Enquanto nós não mexermos nela, as propriedades aparecerão aqui na barra esquerda, tá? Então nós podemos vir aqui subdivisões, diminuir para 1, e vamos diminuir também o tamanho. Pode ser usado também o S de escala. E com essa esfera aqui, vamos trazê-la para esse ponto. Com ela selecionada, vamos dar um material, clicando aqui em Material, New, e aqui na opção de fios nós vamos clicar na caixinha de cores e vamos usar uma cor, por exemplo, vermelha. Vamos agora então fazer os ingredientes que fará aquele efeito que nós vimos aí no início, das partículas formando o texto e depois se desintegrando. Então vamos inicialmente selecionar o plano e vamos aplicar a ele um recurso de partículas. Aqui na barra de propriedades vamos buscar o ícone de 4 estrelas, que significa essa propriedade de partículas. Por enquanto vocês podem notar que nós não atribuímos ainda ao plano nenhuma propriedade de partícula. Vamos aqui, clicar em New, e agora nós já temos as propriedades de partículas atribuídas ao plano. Se dermos aqui uma animação com Alt A ou clicando em Player, veja que vai surgir uma diversidade de partículas aqui, ó, saindo daquele plano e caindo para o abismo, porque ela está representando aqui as operações de gravidade, ou seja, está definida dentro das barras de propriedade de partículas que eu estou utilizando aqui, ó, nas forças físicas, a opção Newtonian, que significa as leis de Newton, as partículas caem. Precisamos agora fazer algumas alterações nesse plano para fazermos o efeito que nós queremos. Então aqui ainda na barra de propriedade de partículas atribuída, a primeira coisa que nós iremos fazer é mudar o nome dessas propriedades de partículas. Vamos clicar aqui, mudar aqui plano. Isso para que a gente possa identificar de forma adequada. Não é preciso fazer, tá? Vamos aqui também Particle e definir essas partículas com o nome de plano. Vamos agora aumentar nessa guia Emission a quantidade de partículas que farão efeito. Vamos botar aqui, por exemplo, 5.000. Não use partículas em quantidade muito grande, porque quanto maior a quantidade, mais pesado será o processamento. E vamos fazer com que essas partículas elas sejam emitidas do frame 1 até o frame 80. Então vamos aqui em Start End e definir que a emissão começará em 1 e finalizará em 80. O que isso quer dizer? Que no momento que nós dermos aqui o player, a superfície irá emitir até 80 e a partir do 80 parará de emitir. Vamos dar um tempo de vida para essas partículas. Aqui significa quanto tempo, ou seja, em quantos frames essas partículas serão vistas. Vamos botar em todos, 250, já que estamos utilizando aqui na nossa barra da timeline, 250 frames, que vai nos dar aí 10 segundos de vida. Pronto. Vamos agora fazer algumas alterações necessárias aqui. A primeira será transformar essas partículas em objeto, que é o nosso esfera icosaédrica. Vocês vão notar que essas partículas elas estão sendo emitidas de forma luminosa. Eu vou afastar aqui com a rodinha do meio do mouse. Veja que eu tenho aqui as partículas como se fossem feixes de luz. Por quê? Porque aqui, na guia render, nós estamos dizendo que elas deverão ser apresentadas em forma de halo, ou seja, pontos luminosos. Não é isso que nós queremos.
Vamos sair daqui usando o ESC. Nós queremos que esses pontos luminosos venham com a configuração dessa esfera icosaédrica. Então nós vamos mudar essa opção aqui para Object e vamos usar o objeto que é a esfera icosaédrica. Então vamos clicar aqui nessa guia Duplo Object e vamos escolher a Icosphere. Pronto. Veja que aqui eu tenho agora ela sendo emitida, se eu aproximar aqui, ó, em forma de pequenas esferas icosaédricas. Só que nós podemos aumentar um pouquinho esse tamanho. Então nós temos essa opção Size aqui, que vai nos permitir, vamos botar aqui, clicando nessa caixa, o valor 0,15. Veja que eu consigo fazer com que as esferas saiam maiores. Para poder diversificar, para que não saiam todas do mesmo tamanho, eu posso aumentar esse valor aqui de Random. Aí vocês põem ao gosto de vocês. A gente vai ter esferas maiores, menores, no momento que ela for emitida. Já temos aqui as nossas partículas sendo emitidas do plano com o formato dessa esfera que vocês estão vendo aqui. Vamos trazer um pouquinho essa esfera para cá, já que nós não queremos que ela apareça aqui no nosso vídeo, é apenas o objeto de referência para o efeito. E agora, pessoal, nós vamos ter que fazer o efeito que vai nos possibilitar criar esse recurso de texto aí que vocês viram no início. Então nós precisamos aqui fazer algumas modificações nas propriedades das partículas que nós atribuímos ao plano. Então vamos voltar aqui numa guia chamada Physics. Já que nós estamos dando o play e elas estão caindo, elas estão obedecendo essa condição aqui newtônia. Nós vamos mudá-la para a opção Keyed. Com a opção Keyed, no momento que ela for emitida, note que ela não cai, ela fica presa à superfície. Aí nós precisamos aqui criar um chaveamento para fazer com que essas partículas se transformem naquele objeto texto. Então nós precisamos vir nessa guia aqui chamada Keys, que são chaves, para criar um chaveamento para o efeito que precisamos. Então vamos clicar nesse sinal de mais. Veja que ele colocou aqui uma chave com o nome de plano e nós temos que apontar o alvo para onde nós desejamos atribuir essa chave. Então precisamos vir aqui onde tem esse cubinho, clicar com o botão esquerdo e nós vamos apontá-lo para quem? Para o plano, que é o objeto que irá fazer o efeito inicial. Por ora, se voltarmos ao início e dermos o player, vejam que não acontece nada, fica a mesma coisa. Mas agora nós vamos precisar ir para a camada 2, onde nós temos aquele texto. Vamos clicar aqui na camada 2, no pontinho. Nós precisamos fazer com que ele crie o recurso para fazermos o efeito desejado. Então vamos selecioná-lo e para isso nós precisamos atribuir para ele também um efeito de partículas. E nós vamos criar, na verdade, dois efeitos. Um para formar o efeito e outro para desintegrar o efeito. Então vamos criar o primeiro plano de partículas para formar o efeito que nós queremos. Nós vamos clicar aqui em mais ou em New. Veja que o programa automaticamente já coloca Particle System. Nós vamos alterar esse nome e vamos dar a esse efeito aqui o nome de formação. Vocês podem pôr o nome que vocês quiserem. Se fizermos aqui, vamos também alterar aqui embaixo. Formação. Aqui em Mitchell precisamos definir o mesmo número de partículas que nós atribuímos lá no início do plano. E em vez de utilizarmos de 1 a 80, nós vamos usar aqui de 1 para 1. Por que isso, pessoal? Vamos clicar aqui. O efeito vai ser bem rápido, ó. Ele não demora tanto como o anterior. E precisamos vir aqui agora na guia Physics. Nós vamos dar o No. Está aqui. Nós não temos mais o efeito das partículas caindo, porque nós tiramos a opção newtônia. E isso aqui é o essencial para nós fazermos o que pretendemos aqui na formação das partículas. Vamos voltar para a camada 1, selecionar o plano e vamos chavear aquele sistema de partículas que nós fizemos lá na camada 2 com o texto para criar o efeito que nós desejamos da formação do texto usando
as esferas icosaédricas. Então nós vamos vir aqui, criar uma segunda chave. Veja que ele já põe o nome plano, porém, em vez de nós utilizarmos o plano, nós vamos usar quem? Aquele objeto, texto. Então vamos aqui embaixo e vamos clicar na opção Text. Note que agora, quando nós fizermos o Alt A ou Player, aquelas partículas do plano vão em direção àquele texto que está lá na segunda camada e vai chegar um ponto que ela vai transformar-se no texto que nós vimos. Só que isso aqui, nós precisamos definir um tempo para que aconteça de forma mais rápida. Então precisamos vir aqui, clicar nessa guia Use Time, com essa opção selecionada, que é o texto formação, nós vamos usar um tempo menor, vamos deixar aqui, por exemplo, 80. Então, em 80 quadros, nós teremos aí o texto formando a palavra areia. Pronto. Precisamos agora fazer com que a gente crie um efeito de desintegração dessa opção que nós fizemos aqui. Então precisamos voltar para a camada 2, selecionar areia, vamos aqui no ícone de partículas, note que nós já temos aquele sistema de partículas que nós atribuímos, vamos criar um segundo sistema de partículas aqui para esse efeito. Isso a gente pode fazer clicando nesse sinalzinho aqui de mais. Veja que o sistema já coloca Particle System, ponto 2, porque ele é automático. Vamos mudar isso aqui. Vamos botar como desintegrar, porque esse efeito aqui será o efeito de desintegração. Da mesma forma, vamos aqui embaixo. Não é necessário a gente alterar isso aqui, apenas só para que a gente tenha uma visualização do que é que nós estamos fazendo de forma mais adequada, tá ok? Vamos lá, vamos repetir aqui em Emission 4000. Nesse caso aqui, Start End, nós vamos deixar 1 por 1. Lifetime 250. E vamos, dessa vez, usar a opção Newtonian e vamos aqui em Display utilizar essa opção Cross. Quando nós dermos o início, vocês vão ver algo parecido com isso. O texto desintegrando e caindo. Porém, nós precisamos de uma superfície para simular essas partículas caindo naquela superfície do plano 1. Então vamos aqui voltar para o frame 1 e vamos aqui na camada 2 digitar o Shift A e vamos adicionar um plano. Vamos dar um S de escala. E com esse plano aqui, nós vamos atribuir a ele um efeito de colisão. Esse efeito de colisão pode ser feito clicando aqui no ícone de efeitos físicos. Vamos clicar em Collision. Aqui em Collision nós vamos em Particle Damping e Particle Friction aumentar esses valores. Em Factor vamos deixar em torno de 400. Vocês podem deixar aqui em torno de 300. Aí vocês fazem o critério de vocês, tá ok? Pronto. Se dermos a animação, veja que as partículas caem e quicam aí nessa situação que vocês estão vendo. Para dar um efeito melhor aqui nessa distribuição, vamos adicionar nessa área aqui da camada 2, com Shift A e o cursor aqui no meio, vamos botar aqui o 0 para ficar melhor visual, Shift A, vamos botar um objeto de campo de força. Vamos usar aqui, por exemplo, um Vortex, para criar o efeito. Veja que quando nós dermos aqui a animação, as partículas não caem de forma desorganizada, ok? Pronto. É tudo que nós precisamos para finalizarmos o efeito da nossa integração, que vocês podem ver aqui, mas nós vamos precisar desintegrar. Nós temos aqui, por enquanto, efeito de integração. Então, para desintegrar, nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui no plano 1, selecionar o plano, vamos lá no ícone de partículas e vamos, aqui em texto formação, definir que esse tempo tem que ser igual à duração do efeito de formação. Então, clicando aqui, vamos deixar 80 por 80 e vamos adicionar o outro plano de partículas que nós atribuímos ao texto
na camada 2, que é o plano de desintegração. Então vamos clicar no sinalzinho de mais, veja que surgiu o plano aqui. Nós vamos selecionar de onde é que nós vamos buscar o plano de partículas, é do texto. Porém, pessoal, lembre-se que o sistema 1 é o nome formação. Então, para nós termos o desintegração, nós temos que aumentar esse valor para que apareça aqui, ó, aquele segundo sistema que nós demos aí o nome de desintegrar. O 1 é o formação, o 2 é o desintegrar. Bem, nós iremos fazer o seguinte agora, pessoal. Nós temos que definir o tempo e a duração do efeito aí de desintegração. Então, se até mais ou menos em 160 ele formou o texto, vamos definir que ele tem que se desintegrar a partir do frame aqui número 200. Então nós vamos clicar aqui em Use Time, selecionando. Aqui com o texto desintegrar selecionado, nós vamos clicar em Time e vamos dizer que ele vai começar a se desintegrar no frame de número 200. E essa duração é o tempo com que fará a velocidade dessa desintegração. Vamos deixar aqui em torno de... Aqui, se nós dermos a animação, vocês vão ver que procede aí aquele efeito. Ele vai até o frame de número 160, forma-se o texto, e a partir do frame 180 ele começa a desintegrar. Por quê? Porque nós demos um prazo menor aqui na duração. Mas nós estamos utilizando aqui um efeito, utilizando um recurso de campo de força que é o Vortex. Então, se nós voltarmos aqui para a camada 2 e selecionarmos o texto, nós podemos definir que em vez desse Vortex, nós podemos utilizar outro tipo de campo de força. Com ele selecionado, basta clicar no ícone de efeitos físicos, vocês vão ver que o Force Fields aqui aplicado é o tipo Vortex. Se clicarmos nessa caixinha aqui, nós temos outros campos de forças que podem ser atribuídos. Eu posso usar aqui, por exemplo, Boyd. Vamos ver como é que ficaria o efeito aqui com Boyd. Voltando aqui ao início, o texto se forma e ele começa a cair de uma forma mais suave. Lembra vocês que se quiser diminuir esse tempo da formação, basta selecionar o plano, partículas, no chaveamento que nós criamos aqui para desintegrar, a gente pode diminuir essa duração aqui para 1, por exemplo. Usando a imaginação, a criatividade, a gente consegue fazer coisas interessantes aqui com as partículas e o texto sendo transformado em malha. Espero que vocês tenham entendido, aproveitem essa dica e bom trabalho aí e bons projetos. Até o próximo tutorial.